Gabriela estava ansiosa pelo dia do casamento, assim como a maioria das mulheres apaixonadas quando decidem se casar. O planejamento do casamento estava consumindo muito tempo e energia da mulher, mas ela realmente acreditava que tudo valeria a pena. Um ano atrás, durante o ano novo na casa de campo de um amigo em comum, assim que os jovens começaram a conversar, eles sentiram fortes sentimentos mútuos, o que lhes deu esperança de um possível relacionamento na época. Henrique Leão já era um empresário promissor, dono de uma pequena empresa localizada na zona norte de São Paulo. Gabriela trabalhava como florista em uma floricultura e acreditava que era o melhor emprego do mundo. Enquanto outras mulheres esperavam para receber flores de seus namorados, ela vivia cercada por lindas rosas, crisântemos e lírios todos os dias. Henrique costumava comprar flores e todos os tipos de presentes para Gabi, enquanto eles namoravam. No entanto, por alguma razão desconhecida, o jovem empresário não parecia muito ansioso para apresentar Gabriela a seus pais, e toda vez que ela mencionava o assunto, ele usava a falta de tempo deles como desculpa. "Meus pais moram no exterior e eles não vêm a São Paulo com frequência", Henrique disse uma vez. "Espero que pelo menos eles venham no nosso casamento", Gabi disse esperançosa. Mas, para a surpresa da jovem, seu noivo não pôde lhes dar uma resposta imediata a uma pergunta aparentemente tão simples. Ao invés disso, Henrique parecia um pouco desconfortável e tentou mudar a conversa para um assunto diferente. Ele provavelmente estava nervoso. Muitos homens costumam ficar assim quando eles estão prestes a se casar. Gabriela pensou e decidiu não insistir nisso. Enquanto isso, depois daquela conversa memorável, Henrique tentou ficar longe de qualquer assunto relacionado com os pais. Parecia que o tempo voava, e cada volta do ponteiro do relógio aproximava o tão esperado dia do casamento. Para a celebração, Henrique Leão alugou um restaurante que ficava no centro da cidade e era considerado um dos melhores de toda a cidade. Quando a recepção estava prestes a começar, os carros começaram a estacionar no restaurante e rapidamente encheram o estacionamento vazio. Alguns dos convidados vinham de táxi, ou mesmo de a pé. Mas a notícia mais importante para Gabriela foi que os pais de Henrique vieram de Londres e estariam presentes no casamento. "Uau! Finalmente vou conhecer minha sogra e meu sogro", Gabi pensou com um sorriso. A mulher foi criada em um orfanato. Assim, tendo crescido sem família, sentiu que não havia nada mais importante na vida, aceitando os votos de felicidades dos amigos e familiares que compareceram ao casamento. Gabriela continuou procurando os pais de seu noivo no meio da multidão. Finalmente, um casal de idosos dignos se aproximou da noiva, o que fez o coração da jovem começar a bater mais forte no peito. "Aqui, conheça meus pais", Henrique disse visivelmente nervoso. Gabi sorriu feliz e cumprimentou seus parentes com uma reverência brincalhona. Muito animados, o senhor e senhora Leão finalmente encontraram tempo para fazer uma visita ao filho e conhecer a sua nova esposa. No entanto, para a grande decepção de Gabi, os pais de seu marido revelaram-se pessoas extremamente reservadas e pouco comunicativas. Ao invés de falar com a noiva de seu filho, o casal trocou algumas frases insignificantes com ela e sentaram-se à mesa. "Eles estão um pouco estranhos, aparentemente. Me pergunto se com todos os ricos as pessoas são tão reservadas. É o dia do casamento do filho deles. Eles poderiam pelo menos ter fingido se importar." Gabi se pegou pensando enquanto Henrique estava se comportando como se nada de anormal estivesse acontecendo. E talvez apenas estava fingindo que estava tudo bem. A comemoração continuou e o jovem empresário percebeu que os convidados não deveriam ter que ver a tristeza ou ansiedade nos olhos dos recém-casados. Juntos naquela época, tentou não pensar no fato de que os pais de seu marido poderiam ter mostrado mais interesse nela apenas por terem mergulhado na diversão. Drinks e danças, a jovem finalmente conseguiu se distrair e tirar a atenção de Helena e Otávio da cabeça.
A noiva era uma grande dançarina. Os seus movimentos eram tão naturais e bonitos que os convidados não conseguiam tirar os olhos dela. Henrique tentou acompanhar a sua esposa e dançar com ela durante a noite. Tendo terminado de dançar mais uma música, Gabi dirigiu-se a uma mesa para tomar um suco fresco. No entanto, antes que a noiva tivesse tempo para se sentar, um velho de aparência estranha se aproximou dela. Ele estava vestindo uma camisa azul amarrotada e alguns sapatos velhos e gastos. Gabi olhou para o estranho surpresa e instintivamente deu um passo para trás. O rosto do homem mais velho parecia vagamente familiar para a jovem noiva, embora a mulher estivesse confiante de que nunca o tinha visto antes. A coisa mais surpreendente foi que o velho mal vestido apenas ficou parado em frente a Gabriela e não fez nada. "Boa tarde, senhor. Tem algo que eu possa te ajudar?" A mulher perguntou cautelosamente. O velho hesitou por um momento e depois disse baixinho: "É pouco provável que você possa me ajudar, senhorita. Vim ao casamento para ver meu filho e seu orgulho. Nós não nos vemos há um bom tempo." "Seu filho está aqui? Qual o nome dele, senhor? Eu conheço todos os convidados aqui, então eu poderia ajudá-lo a encontrá-lo." Gabi disse com um sorriso e tirou o véu, pois estava atrapalhando naquele momento. A jovem entendeu por que o velho veio ao restaurante. Ele estava simplesmente procurando por seu filho. O velho tossiu desconfortavelmente e demorou um momento para criar coragem e dizer: "O nome do meu filho é Henrique Camargo Leão." Desnecessário dizer que Gabriela ficou extremamente surpresa ao ouvir a resposta do velho. "Você não pode ser o pai dele. O pai dele está ali sentado naquela mesa." Então, a mulher exclamou surpresa e apontou para o casal que ela achava que eram os pais de Henrique. "Não sei quem é. Nunca vi essas pessoas na minha vida. Provavelmente são alguns atores, ou algo assim." O velho respondeu na hora, o que chocou a noiva até mais nesse ponto. Todos os tipos de pensamentos começaram a correr pela cabeça de Gabriela, deixando-a tonta. "Henrique mentiu para mim." A mulher agarrou a borda da mesa, mas isso não ajudou muito, e ela lentamente caiu no chão preocupada. Gritos ecoaram por todo o restaurante que Gabi não conseguia mais ouvir, porque já havia desmaiado. Quando a mulher acordou, ela já estava na unidade de terapia intensiva, que era tão brilhante que parecia ter cegado a infeliz mulher. Logo, a porta se abriu e o médico idoso entrou. Ele estava segurando o prontuário de Gabriela em suas mãos. "Senhor, o que aconteceu comigo? Eu não consigo me lembrar de nada. Eu estou doente? Estou confiante que esteja grávida. Vamos fazer o teste em breve." "Grávida? Uau! Esse é um presente de casamento especial." Gabi exclamou, ainda incapaz de acreditar que estava realmente acontecendo. O médico sorriu e ajustou os óculos em seu nariz. "Antes, gostaria de aconselhar a paciente de tentar evitar o estresse e comer mais frutas e vegetais. Aliás, quase esqueci que você tem alguns visitantes que estão esperando. Há cerca de 1 hora para você acordar." O médico acrescentou e, piscando para a mulher, saiu da sala. Só então Gabriela se lembrou do que havia acontecido no casamento e o que a fez desmaiar. Naquele momento a porta se abriu novamente e Henrique entrou junto com o velho misterioso. Gabriela levantou a sobrancelha interrogativamente, mas seu marido imediatamente se apressou para acalmá-la. Ele se sentou ao lado de sua esposa e pegou as mãos dela. "Desculpe, querida. Eu deveria ter dito a verdade. Mas eu estava com tanto medo de aceitar que esse é meu pai." Gabi empalideceu mais uma vez, mas desta vez ela conseguiu se controlar, porque no fundo ela agora estava pronta para uma reviravolta nos acontecimentos. Acabou sendo um pouco depois. Aquele Otávio mal vestido era realmente o pai de Henrique, a quem Henrique tentou esconder contratando atores para fazer o papel de seus pais. No início, Gabriela ficou chocada, porque seu marido decidiu mentir para ela no dia do casamento. Mas, quando a mulher descobriu os motivos que levaram Henrique para fazer isso, ela imediatamente se acalmou e até sentiu pena dele. Na verdade, Henrique devia o seu sucesso financeiro a seu pai,
que começou o negócio há 30 anos. A vida de Otávio era muito diferente naquela época. Ela tinha uma casa grande, um carro caro e uma amada esposa, Helena. Tudo estava indo bem, até o momento que a esposa do empresário descobriu que suas chances de engravidar eram quase nulas. Então, Otávio recebeu uma notícia muito difícil. Enquanto Helena não via isso como um problema, tendo se acostumado a viver a vida rica, a mulher gastava o dinheiro do marido e optava por não se preocupar com esse fato. Enquanto isso, o seu marido estava gastando cada vez mais tempo e esforço. Otávio tentava argumentar com sua esposa, mas era inútil. O tempo passou, mas o casal ainda não tinha filhos. Quando o empresário completou 45 anos, ele percebeu que precisaria de um sucessor em alguns anos. Alguém que ele pudesse passar a sua empresa, que estava em rápido desenvolvimento. O homem estava ficando desesperado e, tendo finalmente decidido adotar uma criança, começou a receber toda a papelada. Quando estava apenas a um passo da adoção, descobriram que Helena estava grávida naquele dia. Otávio se sentiu como se fosse o homem mais feliz do mundo. Parecia que tudo na vida do empresário ia dar certo agora, e ele finalmente conseguia encontrar a verdadeira felicidade. Mas as coisas não correram exatamente como planejado. Helena sofreu enjoos matinais durante toda a gravidez. Foi extremamente sofrido quando ela deu à luz a Henrique. Ela estava tão brava com Otávio que o pobre homem sentiu que ela estava tentando matá-lo com os olhos. Mas, quando o lindo bebê Henrique nasceu, Helena mudou e por algum tempo ela sucumbiu aos sentimentos mais fortes da terra, o sentimento de maternidade. 5 anos se passaram, gastando todo o seu tempo no trabalho. Otávio quase nunca via sua família. Isso desencadeou um efeito negativo em seu relacionamento com sua esposa, obviamente. Foi quando Helena começou a trair o seu marido. Então, ela começou a deixar o filho com uma babá para passar um tempo com o seu jovem amante. A pior parte para Otávio foi o fato de que ele foi uma das últimas pessoas a descobrir isso. Naquele momento, Helena estava prestes a se divorciar e, tendo começado uma grande briga, deixou o seu marido e filho para sempre. É um fato conhecido que poucos homens conseguem lidar com a traição. Então, eles frequentemente recorrem à garrafa para ajudá-los a lidar com a infeliz situação. Ele não foi uma exceção. Rapidamente começou a abusar do álcool e passava muito tempo na companhia de pessoas bastante questionáveis. Nesse ponto, Helena estava gastando descuidadamente todo o dinheiro que ganhou de seu marido rico no divórcio. Não havia ninguém para ajudar Otávio, e o homem rapidamente deslizou à base da hierarquia social. Já que Otávio não podia mais pagar a babá, decidiu deixar Henrique aos cuidados de seu primo e continuou com seu modo de vida impróprio. Foi apenas graças à ajuda de alguns parentes distantes que a empresa de Otávio foi salva e mantida até que seu filho atingisse a maioridade. Quando Henrique cresceu, ele assumiu a empresa de seu pai e a levou a um novo nível em tempo recorde. 2 anos depois, o jovem empresário conheceu Gabriela, que conquistou seu coração no momento em que se conheceram. Henrique não via seu pai há cerca de 15 anos e não tinha ideia de onde ele estava. Nesse cenário, a mãe esqueceu-se do filho e mudou-se para o México, onde encontrou a felicidade com um jovem agricultor que criava gado. Agora você entende por que eu não queria falar da minha família, querida? Perguntou o homem olhando nos olhos de sua amada esposa Gabriela. A mulher acenou com a cabeça enxugando as lágrimas. Ela virou-se para olhar Otávio Leão, que agora ela sabia que era realmente o pai de seu marido. Bebendo e tentando encontrar o seu filho no começo, Henrique ficou muito zangado com seu pai. Mas então, ele percebeu que estava guiando seu pai todos esses anos e decidiu dar outra chance ao relacionamento deles. Contando com o apoio de sua esposa, Henrique trouxe seu pai de volta idoso para o convívio da família e cercou-o com todo o cuidado que o velho sonhou durante todos aqueles anos solitários. Mas foi apenas 8 meses depois que Henrique Leão reencontrou o verdadeiro significado de felicidade. Gabriela deu à luz a um lindo bebê,
a quem os pais amorosos chamaram de Pedro. Agora, havia um bebê na casa da família Leão. A vida da família estava repleta de felicidade, uma alegria sem limites, do tipo que só aquelas que valorizam a família e o verdadeiro amor podem sentir.